A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá pessoal, é um prazer estar aqui novamente com vocês para o nosso Neurotalk. Hoje estaremos com mais uma profissional da nossa clínica, extremamente especialista na questão do neurodesenvolvimento ligado às questões motoras. Então nós vamos ter um bate-papo aqui bem interessante, chamar a atenção de vocês para assuntos extremamente relevantes, tanto para crianças, adolescentes, adultos, idosos, relacionados a questões motoras. Estou aqui então com a Venissa, que é profissional de educação física, educadora de corpo e movimento, especialista em psicomotricidade, em transtorno global do desenvolvimento, em várias outras, né? Especialista em dança, formada em dança, uma profissional que agrega muito valor dentro da Via Neuro, nos trabalhos com os indivíduos da Via Neuro, né? Todos os pacientes. E hoje vamos então bater um papo, ver sobre a psicomotricidade. E eu te convido para começar a falar conosco o básico. O que é a tal psicomotricidade? Então, pessoal, é um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Hoje em dia, a psicomotricidade ainda não é tão conhecida. Quando a gente fala em fazer um trabalho psicomotor, muitas vezes é confundido apenas com a coordenação motora em si, mas a psicomotricidade ela vai muito além disso, né? Então é importante deixar assim bem claro que a psicomotricidade não é só o movimento, ela é a parte afetiva e cognitiva também. Então, dentro da psicomotricidade, acontece o aprendizado, o entendimento, não só da criança, como também do adulto e também do idoso, das capacidades de perceber, decidir e agir. Então, reconhecer as possibilidades do seu próprio corpo. Então, essa é a psicomotricidade, abrange esses três aspectos, uma tríade que a gente diz, né? Afetivo, cognitivo e motor. Então, através do corpo, essa pessoa vai desenvolvendo a capacidade de entender, controlar os seus aspectos afetivos, controle das emoções, a capacidade de inibir e controlar as suas atitudes, que é algo que a gente tem visto muito hoje. Então, entra dentro de a psicomotricidade, auxilia muito no controle da ansiedade, esse controle do corpo, controle da fala. Então essa é a parte afetiva. A cognitiva é a do entendimento em si. Então no aprendizado escolar, nas atividades de vida diária, é muito importante ter a psicomotricidade, porque ela é o entendimento da ação do corpo, das ações que a gente precisa executar para que aquilo que a gente está buscando dê certo. E a parte motora, aí sim nós chegamos no movimento. Então, desde um piscar de olhos é um movimento, né? Quando a gente olha para o papel para escrever, para executar a ação, é um movimento, mas esse movimento precisa ser entendido. Então, essa é a psicomotricidade. É bem legal trazer isso, Venissa, porque eu percebo muito mesmo no dia a dia da clínica, esse descaso com a questão do trabalho psicomotor, né? Realmente a gente escuta muito dos pais assim, não, mas meu filho não precisa, ele joga bola, ele corre, ele tem um bom equilíbrio, e aí aquela criança tá lá num déficit, uma defasagem muito grande de aprendizagem em si, da questão motora que está ligada a essa experiência cognitiva, acadêmica, emocional, e é difícil às vezes da gente conseguir mostrar para esses familiares, esses pais, que tudo começa
no motor, pelo corpo, né? Então, é através do corpo que a gente sente, né? E tudo que a gente executa precisa ser sentido. Então, realmente, nos procuram e dizem, mas o meu filho, ele faz aula de basquete, ele joga muito bem, ele faz aula de futebol, de futsal, enfim, e ele joga muito bem. Como assim que precisa dessa estimulação psicomotora? Sim, porque nessa criança o seu filho está acostumado a fazer o movimento que ele treina. Ele repetitivo, entende, né? Esse movimento. E o restante, né? E fora disso, como é que fica? Né? E dentro de sala de aula? E como que é o controle desse corpo dele? Então, sim, é muito importante a prática da atividade física, do esporte, porque ajuda e muito nessa parte do foco e da atenção, mas muitas vezes, além disso, é preciso, sim, é necessário essa estimulação psicomotora. Então, muitas vezes a criança não apresenta nenhum transtorno, nenhuma falha do neurodesenvolvimento, mas ela apresenta, sim, uma falha psicomotora, que é aí que a gente entra na parte do transtorno de desenvolvimento da coordenação, que é uma dificuldade, as DIS, que são a disgrafia. Então, muitas vezes, o meu filho vai bem na escola, mas na hora de registrar no papel as provas, a nota é baixa porque a prof não consegue corrigir. Claro, é a falta de noção espacial no papel, ele não entende. Mas ele sabe esquerda e direita, sabe, mas na hora de organizar e registrar de onde começa e onde termina, entra a dificuldade. Então, são aspectos, às vezes, que acontecem diariamente e não é dado o nome. A gente não sabe que falha que é essa, né? E nem muitas vezes por onde começar, né? Porque a partir do momento que é identificado, pegando essa questão da disgrafia, a partir do momento que você identifica só aquela frase básica, mas a letra do meu filho é muito ilegível, aí é o momento de iniciar uma intervenção imediatamente, porque é um primeiro sinal, é um alerta de que algo não está funcionando adequadamente como deveria. E numa avaliação psicomotora, nesse caso, você vai verificar se é uma questão de tônus, uma questão de vasoconstrição, né? O que está acontecendo, se está ligado à coordenação fina, se está ligado ao comando, se está ligado a um controle inibitório. Então, isso tudo é fundamental. Aos primeiros sinais, um olhar atento, um olhar de preciso ver, né? E é possível, Venissa, essa avaliação, esse contexto de trabalhar a psicomotricidade com todas as idades, ou quando tá mais velho já não consegue, já não desenvolve, né? A gente escuta também, já sou muito velha, já... Não, agora já passou, agora já passei, né, da fase. Agora não precisa mais, não tem mais o que fazer. E tem sim, nunca é tarde, inclusive lá na clínica nós atendemos muitos adultos e idosos, então o que acontece, né? A pessoa vai chegando à fase adulta, à velhice, sim, acontece uma lentidão cognitiva, é normal, é o processo, mas e aí de que forma que a psicomotricidade vai entrar para amenizar isso e fazer com que essa pessoa, com que as sinapses continuem acontecendo. Então, isso é muito importante, né? Então, a gente faz, através da psicomotricidade, esse resgate. E no adulto e no idoso, a gente tem resultados, assim, maravilhosos. O que é trabalhado, né? Então, com a criança, nós trabalhamos a parte mais lúdica, a parte dos jogos, das brincadeiras, do rolar, do saltar, a parte sensorial do corpo, sentir para poder executar. Sim. E nos adultos, a gente foca muito nessa parte da respiração, do relaxamento, para poder diminuir essa vasoconstrição. Então, as dores, né? As dores. Então, nós temos pacientes hoje com fibromialgia, que temos tido resultados assim bem significativos. Então, a vasoconstrição, o que ela é? Aquela pessoa que fica
permanece o tempo todo assim, ansiosa e com o corpo contraído. Rígido, né? Rígido. Que às vezes nem percebe essa rigidez corporal, muitas vezes já vem de tanto tempo, de tantos anos, que a pessoa tá ali e ela tá na mesma posição, né? Geralmente são corpos que nós olhamos e tem sempre um mesmo padrão. Né? Eu tenho até pacientes que eu olho, porque está com os braços cruzados, descruza as pernas, é automático, né? Então, cada vez que a gente está com esse corpo rígido, diminui o fluxo sanguíneo, diminui a oxigenação no sistema nervoso, consequentemente, a gente não consegue perceber ao nosso redor. Então tem aquelas pessoas que às vezes se batem nos lugares, a gente recebe muito, mas eu não sei o que acontece. Atrapalhada, né? Que eu sou tão atrapalhada. Não, é porque você não tá tendo essa noção do espaço que o teu corpo está ocupando. Por quê? Porque você tá ali, né? Um espaço seu próprio e o restante. Em ambos os casos, né? Tanto numa vasoconstrição ou uma vasodilatação, né? Que faz você ficar mais relaxado. As duas alteram, né? Esse ambiente, por isso que é a um nível indicado ideal, tanto para vasoconstrição quanto vasodilatação. E eu percebo essas questões de impacto em vários sentidos. Um idoso, por exemplo, se você percebeu essas falhas das questões motoras na fase adulta, você não desenvolveu, você não reabilitou, né? Você não trabalhou, aquele idoso vai ser mais propenso a tombos, a se machucar, né? Então tem muita coisa que a gente consegue prevenir, desde as partes ligadas às funções executivas, a questão de memória, de atenção, quanto eles melhoram num trabalho psicomotor. Até semana passada estávamos conversando de um caso de uma paciente que tá conseguindo, chegou sem nem sentar no chão, sem conseguir. Se você quiser falar um pouquinho, acho que você vai ter mais propriedade. É bem isso mesmo. Então, nós tivemos um caso de uma paciente que não conseguia sentar no chão e nem levantar. E aí a gente pensa, é porque tem uma lesão no joelho, é porque tem uma lesão no quadril, ou é porque ela está acima do peso ou abaixo do peso, enfim. Também, mas vai muito além disso. Ela não reconhecia de onde precisava sair essa força para sentar e levantar, que é a questão do tônus, né? O que é o tônus? É a capacidade do corpo se sustentar. E isso é um comando que vem do cérebro, independente de qualquer coisa. Então, a gente, através desse processo, dessa estimulação psicomotora, faz com que a pessoa reconheça esse corpo que se movimenta. Isso é muito importante. Qual é o meu corpo e como é que eu comando ele, né? Porque o corpo é meu. A gente precisa dar a esse paciente esse entendimento. E agora ela está conseguindo sentar, levantar, que também envolve, além da questão do tônus, a questão do equilíbrio. Então levantou e ficou e continuou e tá tudo ok. De onde vem esse equilíbrio? Da noção espacial, da lateralidade. Então, o desenvolvimento motor em si, ele é essencial, mas nós precisamos do entendimento desse corpo, que isso é a psicomotricidade. Nos idosos também nós percebemos assim, chegam lá idosos que dizem, mas eu fazia tudo dentro de casa, fazia o almoço, fazia tudo e limpava a casa e agora eu não consigo, eu me esqueço, eu me perco, eu tô fazendo almoço e queimo o almoço e eu já vou fazer outra coisa. Isso é psicomotricidade, é a memória em si, é a capacidade de organizar o corpo para as ações. E para a mudança que acontece, né? Essa mudança que vai acontecendo, ela também vai trazendo um novo modelo e uma necessidade de reconhecimento. Isso, então a psicomotricidade, ela auxilia 100% nessa retrogênese cognitiva, né? Então o processo de entender e aí conseguir executar. Então, independente da idade, nós temos pacientes lá de 3 aninhos, os picorruchinhos, até, né, idosos de 80 e
Esperando os 90 ali, né? Isso, então, para todas as idades é importantíssimo essa estimulação. Vene, fala pra gente o seguinte, que sinais ou como que funciona essa avaliação, essa estimulação? Serve para todas as idades? Em que momento deve procurar, né? Nos nossos processos das avaliações dos transtornos do neurodesenvolvimento, nós já avaliamos os transtornos motores, porque eles fazem parte desses transtornos de neurodesenvolvimento, né? Mas a pessoa que está nos assistindo e tem uma dúvida, assim, o meu filho realmente tem essa letra difícil, ou se esbarra e cai muito, é tido como atrapalhado, né? Tem um andar mais desengonçado, o que é preciso observar? Né? Que sinais é para chamar atenção? E aí, existe alguma diferença entre uma avaliação, um rastreio? Como funciona? Então, o primeiro passo, né, a gente faz na clínica, então, essa avaliação. De que forma é feita essa avaliação? De forma quantitativa e qualitativa. Então, é preciso sim aplicar a testagem, mas também observar. Então, se em casa, né, você observa o seu filho ou você se observa também, você é adulto ou idoso, né, se observa com dificuldade de memória e não conseguir executar as ações, isso é bem importante buscar o atendimento, tá? Dificuldade em se organizar no dia a dia também. Dificuldade sensorial, então, sons muito altos, barulhos muito altos me incomodam. Tocar em algumas coisas incomodam, isso também é um sinal de alerta. O desequilíbrio em si, então, esbarro nas coisas, é aquela pessoa, aquela criança que cai demais, né, que vive caindo também. O sono é um alerta muito importante, então, não tá dormindo bem, o que está acontecendo nesse corpo que não consegue chegar ao estado do sono. A dificuldade de aprendizagem, então, a criança não está indo bem na escola, o adulto, né, não está indo bem na faculdade, no curso em si. Então, tudo isso é sinal que precisa procurar o atendimento, a estimulação psicomotora. Mas o primeiro passo é a avaliação quantitativa e qualitativa também. Até a questão da fala. Essa questão do déficit da comunicação, né, a fala, a linguagem. Então, a gente recebe muitas, principalmente crianças, que além da dificuldade na fala oral, tem a dificuldade do expressar. Então, a gente consegue perceber, meu filho não imita, eu coloco a música, não dança, né? Muito contido, dificuldade dessa assimilação. Isso. Então, o corpo precisa dessa capacidade de assimilar e acomodar, que é se sentir bem naquele meio, né? Então, eu dou o estímulo, né, pro meu filho. Filho, faça isso, vamos dançar. E esse estímulo não acontece, a criança não reproduz, é porque há sim um déficit. Precisamos ligar um alerta, isso é muito importante. Até a questão da falta de socialização, isso tanto em crianças quanto adulto, com idoso, essa dificuldade de se inserir no meio é um alerta também. Então, nós temos, né, na clínica esse processo da avaliação que a gente consegue, sim, identificar todas essas questões. Então, primeiro é feito uma conversa com os responsáveis, se for adulto, com o adulto, enfim. É feita uma conversa com o paciente para entender o caso e aí nós elaboramos o melhor plano de avaliação para que possa ter um resultado positivo e significativo. No caso das crianças, é bem importante para nós entrar em contato com a escola também, que é o ambiente que a criança permanece por maior tempo, então
os profissionais da escola terão muitas informações relevantes, né? Então é um conjunto de informações que a gente consegue, né, chegar num resultado final, a gente né? Precisa. Estamos chegando quase ao final do nosso programa de hoje. Passou muito rápido e tinha mais um monte de coisa para falar, né, Veni? Mas acho que, claro, a gente já entendeu que a psicomotricidade é extremamente relevante, né? E talvez isso possa ajudar as pessoas a irem mudando o olhar para essas questões. Mas quando a gente fala dos transtornos do neurodesenvolvimento, o autismo, o TDAH, eu gosto muito da psicomotricidade num transtorno de tique, né? Qual que é a importância nesse trabalho? Então, como que a gente trabalha, né? Então, só dando uma introduçãozinha, o TDAH é a falta de capacidade de inibir e controlar as ações, né? Já no TEA é a dificuldade da socialização do corpo, né? Se inserir no meio. E aí, onde que entra essa psicomotricidade? Nesse trabalho de entendimento do corpo, então que vai muito além da coordenação motora em si. Então, o que a pessoa vai chegar e vai fazer lá comigo dentro da clínica? Quando é criança é uma forma mais lúdica. A gente trabalha as capacidades de imitação, de entender o que está acontecendo ao redor, né? No TDAH a gente trabalha muito a capacidade do indivíduo de se controlar. Sentar, ficar. Então, um exemplo bem básico, a brincadeira da estátua, por exemplo, né? Coloquei uma música, parou a música, você vai ficar estátua. E a gente vai aumentando o tempo. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, só para vocês entenderem um pouquinho como que é trabalhado. Registro no papel, então a gente vai brincar, por exemplo, de stop, que tem o tempo, você precisa estar com foco e atenção para executar a ação, mas nós temos, esse só para dar uma introduçãozinha, mas nós temos várias outras ferramentas para lidar com isso, né? E dentro do TEA, do autismo também, a gente busca melhorar esses comportamentos restritivos, essa rigidez cognitiva, mostrar para o paciente que existe a possibilidade desse corpo, dessa pessoa, desse quem sou eu, se adaptar de outras formas, entender quando precisa, até onde consegue ir e quando precisa recuar, mas tudo de forma harmoniosa, né? Que então o nosso atendimento é individualizado, porque cada paciente ele é único, então a gente vai entendendo e fazendo com que essa criança, esse adulto, esse idoso aproveite as suas melhores capacidades para que possa evoluir. Então a nossa ideia acontece sim de causar frustrações, isso é normal. Importante, então o ser humano precisa aprender a lidar com as frustrações, mas é um processo terapêutico que a gente quer que o paciente vá até nós para que ele se sinta bem, busque se superar a cada dia. E o papel da psicomotricidade é mostrar que isso é capaz, sim, que a gente, né, que é possível que essas evoluções aconteçam. Maravilha, Venissa. Fica então a dica para vocês, né? Qualquer sinal, qualquer dúvida que vocês tiveram, vocês podem entrar em contato conosco através do @vianeuro ou @nãofoiontem. Nós estaremos lá para responder, né? Se você tiver alguma questão específica sua, do seu filho, de alguém, estamos à disposição. Agradecemos mais uma vez a participação de todos vocês. Esperamos para o próximo programa. E muito obrigada, Venissa, pela tua participação de hoje. Eu tenho certeza que agregou muito. Obrigada. Um abraço. Abraço.
e as serpentes, os rios que trançam o coração do Brasil, levando a água da vida do fundo da terra ao coração do Brasil. Gente que entende, que fala a língua das plantas, dos bichos. Gente que sabe o caminho das águas, das terras, do céu. Velho mistério guardado no fundo das matas sem fim. Tesouro perdido de nós, distante do bem e do mal, filho do Pantanal. Lendas de raças, cidades perdidas nas selvas do coração do Brasil. Contam os índios de deuses que descem do espaço no coração do Brasil, redescobrindo as Américas 500 anos depois. Lutar com unhas e dentes pra termos direito a um depois. Novo milênio, resgate da vida, do sonho, do bem. A terra é tão verde e azul, os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos verão. A terra é tão verde e azul, os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos verão.